Diga aí, amiga, que é o Felipe Pereira e nessa aula nós vamos falar sobre grau de sofisticação do mercado e princípio ativo. São conceitos muito importantes para que você consiga se diferenciar da sua concorrência dentro do marketing digital. Então, o objetivo dessa aula são dois. O primeiro deles, compreender o conceito de grau de sofisticação do mercado. E o segundo objetivo, compreender o que é o princípio ativo e como você vai utilizar isso dentro do seu marketing, dentro da sua comunicação. Bom, grau de sofisticação do mercado nada mais é do que o modo como o mercado se comunica, como os concorrentes se comunicam dentro do mercado. Então o mercado ele é criado hoje e na medida que o tempo passa, o mercado vai amadurecendo e a forma de se comunicar muda. Então aqui está um exemplo de como é o mercado de emagrecimento, como é que ele evoluiu. Então vamos supor que hoje não exista nenhum produto de emagrecimento. Tá? Não existe nenhuma pílula, nenhum treinamento, nenhum curso, não existe absolutamente nada. E você acabou de criar a primeira pílula que ajuda as pessoas a emagrecerem. Então, como é que você vai se comunicar? Você simplesmente vai dizer, tome essa pílula e emagreça. Se você começa a fazer propagandas, tome essa pílula e emagreça, as pessoas vão ver, vão clicar, vão se interessar e vão comprar seu produto. Por quê? Porque não existe nada de emagrecimento, existe única e exclusivamente o seu produto e basta você falar do resultado do seu produto que as pessoas vão comprar. E aí vamos supor que você ficou um bom tempo apenas você no mercado, até que começaram a surgir outros concorrentes e os outros concorrentes também diziam, tome essa pílula e emagreça, tome essa pílula e emagreça, e daqui a pouco começou a ter uma chuva de produtos dizendo que bastava você tomar e você ia emagrecer. Quando acontece isso, o mercado ele passa de um nível de maturidade e ele deixa de funcionar esse tipo de comunicação. Então, se eu disser, tome essa pílula e emagreça, as pessoas não vão comprar. Por quê? Porque existem vários e vários outros concorrentes dizendo absolutamente a mesma coisa. E o que é que as empresas fazem? Uma delas, de repente, começa a falar assim, tome essa pílula e emagreça 1 quilo em uma semana. Essa empresa que começa a falar dessa forma, ela se diferencia dos outros concorrentes e automaticamente ela começa a vender mais, porque ela não fala apenas do resultado, emagreça, ela trabalha a mensuração do resultado. Então, além dela dizer que você vai emagrecer, ela diz o quanto você vai emagrecer e em quanto tempo, ela mede o resultado que você vai ter. Então, se você disser, tome essa pílula e emagreça 1 quilo em uma semana, você vai ter mais resultados do que quem está simplesmente dizendo, tome essa pílula e emagreça. E aí vamos supor que você foi a primeira empresa que fez isso dentro do seu mercado de emagrecimento. E aí você se diferenciou dos concorrentes. Até o momento em que vários concorrentes começaram a fazer a mesma coisa. Eles não ficaram mais falando simplesmente, toma essa pílula e emagreça. Começaram a dizer, toma essa pílula e emagreça 1 quilo em uma semana. O outro começou a colocar, emagreça 2 quilos em uma semana. O outro colocou 3 quilos em uma semana. O outro colocou 20 quilos por mês. E aí as pessoas foram trabalhando a mensuração do resultado e aumentando cada vez mais as promessas. Até um momento em que o mercado fica saturado desse tipo de promessa. E aí, de novo, esse tipo de comunicação, de mensuração de resultados, não funciona mais. Qual é o estágio seguinte? O terceiro grau de sofisticação, você vai trabalhar o princípio ativo. Então, dentro do princípio ativo, nós vamos ter, por exemplo, essa pílula tem a substância XYZ que queima a gordura. Então, por que é que a pílula funciona? Ela funciona porque ela tem a substância XYZ que queima a gordura. E aí, automaticamente, os outros concorrentes, eles começam também a falar de vários princípios ativos. Vou falar sobre o princípio ativo em mais detalhes daqui a pouquinho. Mas o interessante é que as empresas começam, todas elas, a falar os princípios ativos dela e com o tempo o mercado ele deixa também de comprar, ele satura esse nível de maturidade. E aí as empresas começam a passar para o nível seguinte, que é a diferenciação da concorrência. Então aqui eu tenho, por exemplo, essa pílula queima a gordura e tonifica os músculos, algo que nenhum outro faz. Então eu não estou falando apenas do resultado, eu não estou mais mensurando o resultado, eu não estou falando mais do princípio ativo. Eu estou me diferenciando dos concorrentes de forma bem explícita. Então, quando eu digo que ela queima a gordura, posso até falar que queima a gordura tantos quilos em tantas semanas e também falar do próprio princípio ativo. Só que, além disso, como todo mundo tem um princípio ativo, eu me diferencio dizendo que, além de queimar a gordura, ele tonifica os músculos, que é um benefício extra e que só o meu produto tem. Os meus concorrentes não oferecem esse benefício. Então, eu passo o mercado para um outro nível de sofisticação, os concorrentes começam a concorrer nesse nível,
até um determinado momento em que também esse tipo de comunicação não funciona. E o que é que as empresas fazem? Passam para o 5º nível de sofisticação, tá? Esse modelo de 5 níveis. Eu vi num treinamento com um dos maiores experts de funis automatizados em marketing do mundo, Todd Brown, é um dos caras que eu acompanho lá fora sobre a parte de funis. E o 5º nível é a parte da emoção. Então o que é que ele fala? Essa pílula é para pessoas modernas que querem viver de bem com a vida. Então eu na minha comunicação, quando eu faço meu anúncio, quando eu faço minha página de captura, quando eu defino o nome do produto, a promessa do meu produto, eu não simplesmente falo do resultado, eu não falo da mensuração do resultado, eu não falo apenas do princípio ativo, eu não me diferencio dos concorrentes, eu tenho que envolver as pessoas emocionalmente. Então não é uma questão simplesmente de emagrecer, é uma questão de ser moderno, de ser conectado e de querer viver de bem com a vida. Então esse é o 5º grau de sofisticação, onde você envolve a emoção. Você pergunta assim, Felipe, legal, para que é que serve o grau de sofisticação? O que é que eu faço com essa informação? Você tem que analisar o seu mercado, ver como é que os seus concorrentes se comunicam e se posicionar um grau acima. Então, por exemplo, se todos os seus concorrentes falam simplesmente do resultado, você pode falar da mensuração. Se o seu mercado, os concorrentes falam da mensuração, você pode falar do princípio ativo. Se no teu mercado os concorrentes falam do princípio ativo, você pode falar de diferenciação e assim por diante. E outra pergunta que eu recebo sempre é, Felipe, por que é que eu sempre não uso o nível máximo? Porque dá trabalho me comunicar no nível máximo. Então é muito mais simples eu dizer, olha, compra esse produto que você vai resolver seu problema, aqui nesse nível do resultado, do que eu ter que definir um princípio ativo, do que eu ter que definir a mensuração, ou me diferenciar e assim por diante. Então, na verdade, você não precisa ir para o nível máximo, você basta ir para o nível além do que o seu mercado está utilizando. Se o seu mercado faz promessas nesse nível, tenha tantos resultados em tanto tempo, você pode simplesmente colocar um princípio ativo. Você vai dizer, olha, o meu produto funciona por causa disso, disso e disso, que é justamente esse tópico. Então o que é princípio ativo? Na verdade é o princípio de funcionamento por trás do seu produto. Eu acredito que você conheça a facas guinso da Polishop, e a facas guinso é uma faca que ela corta vários e vários materiais. Por que a facas guinso funciona? Ela funciona porque ela é feita de um determinado material e que aquele material tem uma alta resistência, uma alta durabilidade e assim por diante. Então a facas guinso ela se diferencia dos outros produtos por causa desse material. Isso é o princípio ativo dela, isso é o que faz aquele produto funcionar. Do mesmo modo que quando você toma uma determinada medicação, existe um princípio ativo por trás daquela medicação, existe uma substância. Então o princípio ativo é como se fosse a substância que está por trás do seu produto. Mesmo que seu produto seja um curso de desenvolvimento pessoal, existe uma metodologia por trás. E essa metodologia é o que faz o seu produto funcionar. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Aqui é o Gym Form Dual Shaper, que na caixinha tem aqui, ó, vibração mais eletroestimulação. Então por que esse produto ele deixa as pessoas mais saradas? Por conta do mecanismo de vibração e eletroestimulação. Esses são mecanismos que fazem ele funcionar. E nós vemos esse tipo de artifício o tempo todo dentro do marketing. Aqui está, por exemplo, uma caixa do Omo Progress, que ele diz que foi desenvolvido para máquinas e tem 3 vezes mais agentes de limpeza. Remove as manchas mais difíceis em um único passo. Por que é que ele remove as manchas mais difíceis? Porque ele tem 3 vezes mais agentes de limpeza. De novo, o princípio ativo mostrando por que é que esse produto funciona. Um outro exemplo, Gillette Max 3. Se você é homem, se você faz a barba, é provável que você já tenha usado Max 3 e ela funciona por quê? Porque ela tem 3 lâminas e porque ela tem essa esponjinha aqui, esse material especial. Então isso é o que faz a Gillette Max 3 funcionar. Tem até o comercial, a primeira lâmina faz tchan, a segunda lâmina faz tchum e assim por diante. Então o princípio ativo que está por trás desse aparelho de barbear é a existência de 3 lâminas, a existência desse lubrificante e a existência dessa borrachinha. Então você precisa também no seu produto definir um princípio ativo. O seu produto precisa ter alguma coisa para que ele funcione. Mesmo que essa coisa seja uma metodologia, um método de 3 passos, um sistema com 4 etapas, um modelo de 5 estágios e assim por diante. Então, resumindo, você precisa analisar o grau de sofisticação do mercado. Existem 5 graus. O grau simplesmente do resultado, o grau onde a gente fala da mensuração lá do resultado,
um grau do princípio ativo, um grau de diferenciação dos concorrentes e um grau da emoção. Você precisa analisar em que nível de sofisticação, em que grau de sofisticação o seu mercado está, para a partir daí você ir um nível adiante. E além disso, você precisa definir o seu princípio ativo. O que é que faz o seu produto funcionar? O que é que faz o seu serviço funcionar? Por que a sua escola de inglês é melhor do que as outras escolas de inglês? Por que o seu método de adestramento de cães é melhor do que os outros métodos de adestramento de cães? Então você precisa ter alguma coisa por trás do seu produto que faça ele funcionar. Por que que o cão se adestra dentro do seu método? Porque existe A, B, C e D. Aquilo ali é exatamente o teu princípio ativo. Então, tarefa agora, analisa o teu mercado, analisa o princípio ativo, o grau de sofisticação do teu mercado, vê como é que os concorrentes se comunicam e como é que você pode se comunicar um grau além. Além disso, analisa o princípio ativo do teu negócio, o princípio ativo do teu produto, para que você possa se diferenciar dos teus concorrentes. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.